Se você ainda não assistiu ao filme A Cabana, recomendo fortemente que assista. Poucas histórias conseguem tocar tão fundo na alma e nos fazer refletir sobre dor, fé, perdão e o amor de Deus. E o melhor, aqui no canal Palavra Viva, você pode assistir ao filme completo, dublado e de graça. Mas neste vídeo vamos além da história. Vamos mergulhar nas mensagens escondidas por trás de cada cena, com base na Bíblia, em Salmos e em promessas eternas. Prepare seu coração, porque essa reflexão pode mudar sua forma de ver a dor e de ver Deus. Há dores que não têm nome. Há perdas que nos fazem esquecer até mesmo como orar. E é nesse silêncio da alma que muitas vezes Deus começa a falar. Mackenzie Phillips era um homem comum, pai de família, temente a Deus, lutando como tantos para dar sentido à vida. Mas quando sua filha caçula é sequestrada e brutalmente assassinada, o chão se abre. A tragédia não apenas levou sua filha, levou também sua paz, sua fé e sua confiança em um Deus que ele pensava conhecer. Ele entra num vale escuro, como aquele descrito no Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas, e quando não sentimos que ele está conosco? E quando a sombra é tão densa que nem conseguimos enxergar a mão de Deus? O luto de Mac não é apenas pela filha, é um luto espiritual. Ele deixa de conversar com Deus. O silêncio entre eles se torna uma ferida aberta. Esse é um ponto de vista crucial. Muitos acreditam que a fé nos blinda da dor, mas a Bíblia nunca prometeu isso. Em João 16:33, Jesus diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Mac não vê essa vitória. A dor da perda é tão real, tão cruel, que nenhuma teologia consegue alcançá-lo. Ele carrega culpa, ódio e incredulidade. Sua alma se fecha. É nesse estado que ele recebe um misterioso bilhete. Estarei na cabana neste fim de semana. Papai. O que você faria se Deus te chamasse para voltar ao lugar da sua maior dor? Esse é o convite que a cabana representa. Um lugar onde o horror aconteceu, mas que, pela graça divina, se tornaria o solo da restauração. Muitos evitam encarar os traumas espirituais que carregam. Ficam longe da cabana, longe do lugar onde a dor ainda pulsa. Mas em Isaías 61:3, lemos que Deus dá uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Essa transformação só ocorre quando aceitamos o convite. E Mac aceita. Ele vai até a cabana, sozinho, armado, desconfiado, quebrado. Na cabana, ele espera encontrar o responsável por sua dor, ou talvez o silêncio que já o acompanha. Mas o que ele encontra é Deus. Ou melhor, a Trindade, representada de forma inesperada. Deus Pai é retratado como uma mulher negra acolhedora, chamada Papai. Jesus, um homem de aparência do Oriente Médio, com um sorriso sincero. Espírito Santo, uma mulher asiática, serena, envolta em paz e mistério. Essa escolha visual causa desconforto em muitos. E aqui entra um ponto de vista teológico. Deus se revela como quer, a quem quer, da forma mais cura. Como fez com Moisés em Êxodo 3:2, aparecendo como chama que não consome. Como fez com Elias em 1 Reis 19:12, revelando-se em um sussurro suave. Deus não é limitado por imagem. Deus é ilimitado em amor. Mac confronta a Trindade com suas acusações. Como vocês permitiram aquilo? Por que não impediram?
porque não estavam lá. E papai, com lágrimas nos olhos, responde: estava lá, sofri com ela, sofro com você. Essa cena desconstrói a imagem fria e distante que muitos têm de Deus. A Bíblia mostra que Deus sente. Em João 11:35, quando Lázaro morre, lemos: Jesus chorou. Deus não é indiferente à dor. Ele chora conosco, ele se faz presente, mesmo quando tudo em nós grita que ele nos abandonou. Outro ponto que o filme levanta é: por que Deus não controla tudo para impedir o mal? A resposta que Mac recebe é profunda e desconcertante. O amor verdadeiro nunca força. Ele convida. Deus não é um ditador cósmico. Ele é um pai que criou os seres livres e, por isso, capazes de escolher tanto o bem quanto o mal. O mal que tirou a filha de Mac não veio de Deus, mas do uso distorcido da liberdade humana. E ainda assim, Deus continua redimindo histórias. Mac começa a entender que Deus não está alheio ao seu sofrimento. A cabana, símbolo de dor, começa a se transformar em um altar de cura. Mas ele ainda precisa atravessar mais um vale, o do perdão. Perdoar não é esquecer. Perdoar é libertar-se da prisão que o outro construiu e nós decidimos habitar. Mac, sinta-se diante de Papai, de Jesus e do Espírito Santo, com os punhos cerrados. A raiva ainda vive em seu coração. Como perdoar alguém que cometeu um ato tão cruel? Como olhar para o rosto invisível de um assassino e dizer: você está livre? O coração de Mac está dividido. Parte dele quer cura, a outra quer justiça, ou talvez vingança. Todos nós já estivemos nesse campo de batalha interior, entre o que o céu espera de nós e o que a nossa carne exige. Em Romanos 12:19, a palavra diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Mas para Mac, isso soa vazio. Deixar nas mãos de Deus parece leve demais. Ele quer uma sentença, um castigo, um rosto para odiar. E aqui, Deus o convida para algo ainda mais difícil: ver o assassino da sua filha com os olhos do pai. Em uma cena intensa, Mac é colocado no papel de juiz. Ele se senta num trono diante de duas crianças, seus próprios filhos. Deus o pergunta: qual deles você condena ao inferno? Você precisa escolher. Um vive, o outro morre. Mac entra em desespero. Ele não consegue. Ele os ama demais. Ele diz: levem a mim, deixem eles viverem. Eu dou minha vida por eles. E então, Deus sorri. Agora você começa a entender o que eu sinto por todos os meus filhos. Essa cena não apenas o transforma nossa forma de ver o mundo. O Espírito Santo o conduz a uma floresta. Lá, ele enterra o pequeno caixão da filha. É nesse ato simbólico que o coração de Mac começa a desarmar-se. Em Efésios 4:32, lemos: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoar não é aprovar o mal, é quebrar as correntes invisíveis que nos ligam à dor. Mac começa a entender. Enquanto ele segurava o ódio, era o mal que o mantinha refém. Mas quando ele solta, algo se abre. O céu começa a entrar. A cura começa. Nesse ponto, o filme levanta outra verdade poderosa. Nós enxergamos por fragmentos. Deus vê o todo. Enquanto Mac enxergava a dor, Deus enxergava a redenção. Enquanto Mac via um fim, Deus via um recomeço. Em Isaías 55:9 está escrito: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos.
E se aquilo que parece destruição for na verdade o solo para algo eterno? E se a perda nos conecta com outros, nos move para algo mais profundo? A dor não vem de Deus, mas a redenção, sim. Mac não apenas começa a perdoar o assassino, ele perdoa a si mesmo. Sim, porque dentro dele também havia culpa. Por não ter protegido, por se ter afastado, por não conseguir seguir. E Deus o chama como em Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E ali, diante da sepultura da filha, com lágrimas nos olhos e as mãos sujas de terra, ele diz: eu escolho perdoar. Não é fácil, não é imediato, mas é real. Na cabana onde a dor começou, agora brota o primeiro sinal de vida. Perdão é o início do renascimento. Você pode se afastar de Deus, pode fugir, gritar, negar, mas Ele nunca se afasta de você. Após a escolha de perdoar, Mac começa a respirar um novo ar. Mas ainda há um vazio dentro dele, uma pergunta que pulsa silenciosamente. Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Essa é a pergunta que milhões fazem. É a dúvida que ecoa nos corações que já sangraram. E no silêncio de muitos cultos e orações, ela permanece sem resposta. Mac sente que sua fé foi traída. Ele viveu uma vida reta, orou com sua família, acreditou no bem. E mesmo assim, o pior aconteceu. Ele representa tantos que um dia disseram: fiz tudo certo, e mesmo assim fui ferido. Em Salmo 73, o salmista expressa algo parecido. Certamente foi inútil manter puro o coração, pois o ímpio prospera e eu sou afligido. Mas então, o salmista diz: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi. Na convivência com a Trindade, Mac descobre algo precioso. Deus nunca o abandonou. Mesmo quando ele não o via, Deus estava lá. Como em Deuteronômio 31:6. O Senhor, teu Deus, é quem vai contigo, não te deixará nem te desamparará. A imagem do filme é clara. Deus caminha com ele pelos lugares de dor, senta com ele à mesa, chora com ele e, acima de tudo, fica. Deus não é aquele que dá respostas automáticas, ele é aquele que permanece presente mesmo quando o mundo desmorona. Durante os momentos na cabana, Mac começa a entender que Deus não é só grande. Ele é íntimo. É alguém que faz pão com ele na cozinha, ajuda a cuidar do jardim, caminha ao seu lado sem pressa. É uma representação da presença contínua de Deus, como descrita no Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Mac acreditava que, se fosse bom, Deus o protegeria de todo o mal. Mas então aprende uma verdade desconfortável e profunda. A vida não está sob o nosso controle. Em Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus não promete que vamos entender tudo, mas promete que estará conosco em tudo. Não há segurança fora dele, mas há refúgio nele. O Espírito Santo conduz Mac para um jardim selvagem. No início, parece um caos, plantas entrelaçadas, sem forma. Mas com o tempo, Mac vê que, mesmo sem perceber, há beleza naquilo tudo. E o Espírito diz: esse jardim é como a sua alma. Às vezes, a cura não é imediata. Ela cresce lentamente em meio ao caos. Em Eclesiastes 3:11 lemos: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. O tempo de Deus não é como o nosso.
Ele rega até o solo mais seco, e o jardim floresce, mesmo em meio às cinzas. Mac, antes afundado em dor e incredulidade, agora começa a reconhecer. Deus não o salvou do sofrimento, mas o sustentou no meio dele. Isso é mais do que religião, é relacionamento. A dor que parecia inútil, o luto que parecia o fim, a perda que parecia injusta, Deus pode transformar tudo em propósito. Mac está prestes a encarar algo que foge da lógica humana, a ideia de que Deus pode redimir até a tragédia mais cruel. Mas como é possível enxergar propósito no sofrimento? Essa é a virada espiritual que muitos de nós evitamos, porque ela exige fé além do entendimento. Ao caminhar com o Espírito Santo e Jesus, Mac começa a rever sua história por outro ângulo. Aquele trauma, que até então só gerava raiva, agora começa a abrir espaço para algo novo. Compaixão pelos outros que sofrem, sensibilidade à dor alheia, intimidade com Deus em um nível mais profundo. Como está em 2 Coríntios 1:4, é Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que com a consolação que recebemos, possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma lágrimas em sementes. E onde havia luto, nasce ministério. Mac é levado por Jesus a uma visão. Ele vê as pessoas como Deus as vê. Ele vê corações marcados por traumas, vê o medo por trás da violência, vê a dor por trás da crueldade. E ele mesmo se vê como um menino ferido, carente do amor que não recebeu, como alguém que carregava mágoas antigas do pai abusivo, mágoas que moldaram sua forma de ver a Deus. A libertação de Mac não veio apenas do perdão ao assassino de sua filha, mas do perdão a seu próprio pai. E isso fecha um ciclo. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus disse: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. O perdão liberta, não só o outro, mas a nós mesmos. Mac ainda luta com um dilema: como conciliar justiça com amor? Ele deseja justiça, mas Deus o mostra algo maior. Misericórdia não é ausência de justiça, é justiça redimida pelo amor. Em Tiago 2, versículo 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus não ignora o mal, mas Ele oferece ao pecador a mesma chance de restauração que oferece a nós. E se incomoda, é desconfortável, mas é graça. Ao final da jornada, Mac percebe algo que muda tudo. Deus não causou a dor, mas nunca deixou que ela fosse o fim da história. A morte da filha não foi apagada, mas foi redimida. Sua vida, antes paralisada pelo ódio, agora se move com propósito. Ele volta a ver sua esposa com olhos de ternura, volta a olhar para seus filhos com amor curado, volta a viver com paz. Não porque tudo está bem, mas porque ele foi transformado por dentro. Como diz Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até a dor, até o luto, até o que não entendemos. Mac agora entende. O perdão foi o portal. A presença de Deus foi a estrada. A redenção foi o destino. Nem sempre Deus muda as circunstâncias, mas Ele sempre muda quem atravessa por elas. Mac retorna da cabana, diferente. Por fora, o mundo parece o mesmo, mas por dentro, ele não é mais o mesmo homem. A dor ainda existe. A perda da filha continua sendo uma cicatriz. Mas agora há vida onde antes só havia morte. Ele acorda em um hospital, ferido de um acidente que quase o matou. Aqueles dias na cabana foram reais? Um sonho? Uma visão? Pouco importa. O que importa é o que ficou: paz, percepção, presença.
Ele reencontra sua família com lágrimas nos olhos. Pede perdão, abraça, ama de verdade. Ele voltou, não apenas fisicamente. Voltou como pai, marido e filho restaurado. A tragédia que poderia ter quebrado tudo para sempre, agora se torna a base de uma nova construção. Em Isaías 58:12, lemos: Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações. Mac, agora curado, se torna um canal de cura. A dor virou ponte. O abismo virou altar. Ele não precisa mais de todas as respostas, porque encontrou o essencial, a presença viva de Deus. Ao longo da história, Deus não se provou com explicações. Ele se provou com amor. Amor que aceita as nossas perguntas. Não se ofende com a nossa dor. Nos busca quando fugimos. Nos cura quando desistimos. Como diz 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Mac não voltou com fórmulas religiosas. Ele voltou com intimidade com Deus. E isso muda tudo. A história da cabana termina, mas a história da alma de Mac está apenas começando. Ele segue com a certeza de que Deus é bom, mesmo quando a vida é dura. O perdão liberta mais do que a justiça. A dor, entregue nas mãos certas, pode gerar frutos eternos. E ele nos ensina algo que ecoa no coração de todos que já sofreram. Você pode se perder na dor, ou se encontrar em Deus, no meio dela. Talvez hoje você esteja como Mac, com um coração quebrado, com perguntas sem resposta, com feridas que o tempo não curou. Mas a voz de Deus ainda ecoa. Estarei na cabana, papai. Ele está te esperando, no lugar da dor, no vale do trauma, no centro do silêncio. E ali, ele quer te transformar. A cabana não foi o fim, foi o começo de algo eterno.